Nós estamos muito felizes por várias razões desse vir a ser, acontecer exatamente nessa data, depois de tantos desafios, tantos obstáculos, tantos empecilhos, e a gente poder reunir tantos amigos, alguns que a gente não via há muito tempo, reunir todos num encontro que é muito diferente de todos os outros, porque é um encontro mais intimista, é um encontro que tem uma proposta de uma reflexão mais madura, mais profunda, e onde as pessoas ultrapassam apenas aquela experiência intelectual para fazer uma experiência mais profunda. Eu diria que uma experiência que demanda outros elementos além do intelecto. E é pensando nisso que eu trouxe aqui algumas reflexões. Na verdade, perguntas, perspectivas, para a gente poder pensar. O Júlio me mandou acho que umas 50 mensagens, cada uma tinha umas 40 páginas. Vou ver se eu lembro do tema que ele passou aqui. Nós vamos falar sobre uma grande parábola bíblica, que são os primeiros capítulos do livro Gênesis. É a criação da espécie humana, do ser humano, na parábola de Adão e Eva. Mas antes disso, eu queria começar contando um caso. Os amigos do meu filho, o João Gabriel, estavam lá em casa. O João está na adolescência, plena adolescência, com 2 adolescentes, né? A Gi com 15 e ele com 17 agora. E aí um amiguinho dele virou e falou assim: minha mãe te assiste no YouTube. Eu falei, que legal. É uns estudos que você faz aí de Bíblia, né? Eu falei, Eu falei, e você acompanha algum? Ah, não, isso aí é pra gente velha, né? E ele tem razão. Essas reflexões aqui, é pra gente velha, né? E aí eu me lembrei de uma parábola. Você vê que a parábola do filho pródigo, qual que é o pródigo? É o mais novo. O filho pródigo é o mais novo. O filho velho, mais velho, é o que fica em casa resmungando. E o filho mais velho, ele é curioso, né? Que ele costuma ser bem religioso. Ele é bem religioso. Eu acho até que o filho mais velho foi o que fundou a religião. O único problema dele é que ele foi o primeiro homicida. Está lá em Gênesis 4:2. É Caim. Então o problema do filho mais velho é que ele gosta de matar. Especialmente em nome da religião. Em nome das suas crenças. Porque para ele, as crenças e as ideias são mais importantes do que as pessoas. As pessoas têm um valor menor. Então as pessoas podem ser eliminadas, desde que você mantenha os valores, as crenças, as regras, as normas. E essa parábola, portanto, do Gênesis, ela tem essa provocação. Mas eu seria injusto se não citasse o irmão mais velho de todos, né? E talvez para mudar a história, e talvez para nos ensinar que toda a história pode ser mudada, o mais velho de todos os nossos irmãos preferiu morrer na cruz do que matar alguém em nome de uma ideia religiosa. Na mensagem Unificação de 1964, psicografada por Francisco Cândido Xavier,
Bezerra de Menezes diz assim: somente aqui no mundo espiritual vim a compreender que a cruz do Cristo é uma estaca que ele fincou na terra para erguer um novo mundo e para mostrar que nenhum trabalho se faz sem esforço e sem sacrifício. Morreu nela. Então a história mudou. Mudou porque agora é o Cristo que se sacrifica. Não pede o sacrifício de ninguém. Bom, tudo isso para dizer que realmente o coleguinha do meu filho tem razão. Essa coisa de Bíblia é coisa de gente velha. É coisa de irmão mais velho. O irmão que fica. E que Emmanuel prefere chamar de o filho egoísta. Porque ele vive um processo de barganha. Para crer e para manter a fé, ele exige do Criador privilégios, exclusivismo. Ele pede do Criador uma espécie de carta branca para não ter que passar por provas e expiações. Imunidade espiritual. E quando ele não obtém esse exclusivismo e esse tratamento diferenciado do Criador, acontece o tema de hoje. Perdão a Deus. A origem de todos os nossos ressentimentos e mágoas. E é sobre isso que a gente quer falar. Sobre a relação com Deus, porque ela é a relação base. A partir da nossa relação com Deus, todas as outras se estabelecem. Como a gente se posiciona em relação ao Criador, nós reproduzimos nas nossas relações com os nossos iguais. Há um ditado, né? Aliás, está incorporado na letra de uma música, né? De perto ninguém é normal. Mais de perto ainda, todos somos divinos. Há algo extremamente curioso na criação divina. Nós somos co-criadores. Na essência, na cripta do espírito imortal, há todos os atributos da divindade. Nós somos divinos. Compartilhamos com o Criador dos seus atributos. Naturalmente, e aí vem o problema, num grau relativo. Se o Criador é onipresente, nós um dia desenvolveremos o dom da bitricorporeidade. Seremos capazes de estar presentes em diversos locais. E assim nós vamos, à medida que a evolução, como diz a letra, à medida que a evolução se instala, nós vamos tomando posse dessa herança divina. A questão aqui e essa é a mensagem central da parábola da criação. A parábola de Adão e Eva ou a parábola da saída do paraíso. O que há de curioso nessa parábola é que o tema central dela é o reconhecimento por parte da criatura de que ela é divina
de que de fato, Deus nos dá a oportunidade de, no nosso espaço limitado, sermos co-criadores em plano menor. Mas o que causa o problema é que nós não nos contentamos em sermos divinos. Nós queremos ser o Criador. E eu fiquei pensando durante muito tempo sobre isso. Por quê? Veja, a tentação da serpente ele sabe que se você comer desse fruto, se tornará como ele. Talvez isso tenha passado despercebido nessa parábola. E veja, uma parábola que não tem maçã, uma parábola que não tem nada sobre sexualidade, e de algum modo nós preferimos não enxergar. Então hoje, o tema do culto não poderia ser diferente. Senhor, que eu vejo. Então, esqueça a maçã, esqueça sexo. Essa parábola não tem nada a ver com isso. A parábola da expulsão do paraíso, a parábola da criação, é uma parábola que tem a ver com uma criatura que deseja ocupar o lugar do Criador. Mesmo sabendo que é divina. E eu só consegui compreender isso através de uma obra incrível. É um desenho animado chamado Os Incríveis. Que é quando o filhinho lá do casal dos Incríveis está conversando com a mãe e a mãe fala para ele assim: meu filho, você é especial, mas seus amigos também são especiais. A sua irmã também é especial. E fulano é especial. Ele fala: mãe, então ninguém é especial. Porque se todo mundo é especial, ninguém é especial. Eu acredito, não tenho certeza. Eu desconfio que aqui esteja a raiz do problema. Não basta ser co-criador, não basta ser divino. O problema é que eu não sou melhor que você. Por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, eu não sou melhor do que ninguém aqui. E isso é muito desagradável. Porque todos aqui queremos ser melhor do que o outro. Não basta ser co-criador. Não basta ser imortal. Não basta de ser dotado dos atributos da divindade em grau relativo. O problema é que eu não posso ser melhor do que você. Porque, no fundo, você é igual a mim. Então, só há uma solução para isso. E é a pior. E é, na verdade, uma ilusão. Eu preciso ser o Criador. Porque, tomando o lugar do Criador, agora eu sou melhor que você. Não somos mais iguais. Não somos pares. Não somos mais co-criadores. Vocês são co-criadores. Eu sou o Criador. Essa solução tem um preço. É o preço mais alto da evolução. Mas é natural.
É bem natural. Não há nada demais nisso. Quem tem filho adolescente sabe o que eu estou falando. Até 12 anos, eu era um herói. Agora eu sou um vilão. É natural, faz parte do processo. Há um período da evolução espiritual em que nós nos afastamos de Deus. O afastamento do Criador. Rompemos laços. Rompemos o vínculo. Porque a relação com Deus é uma relação complexa. E aqui eu me sinto muito empático com o Jó. Depois de tudo aquilo que ele passou, eu teria ficado nervoso muito antes. Jó fica muito bravo e diz assim, agora eu quero conversar com você. Quero ter uma conversa. E Deus responde, sim. Mas eu vou como Deus, e você vem como homem. Percebeu? A relação com Deus é desafiadora porque nós somos criatura, Ele é criador. Nós somos relativos, Ele é absoluto. Nós somos limitados sempre, Ele é ilimitado. Nós somos delimitados. Ele é infinito. É difícil. É difícil. E por mais que Ele nos conceda muito além da nossa imaginação, nós queremos tudo. Nós queremos mais. E aí surge o conflito. E aí surge o conflito. E agora, caminhando para uma reflexão mais pragmática e menos filosófica, os nossos conflitos com Deus se agravam quando os nossos pares, essas criaturas que convivem conosco e que são divinas como nós, co-criadores como nós, nos ofendem, nos causam danos, nos machucam, nos traumatizam. Nesse momento, acontece algo muito interessante. No livro Justiça Divina, o Emmanuel traz um conceito que eu considero extraordinário. Ele diz que nós trazemos a justiça imanente. Sim. Porque Deus é soberanamente justo. Há uma justiça imanente na nossa estrutura psíquica. Nós trazemos os parâmetros da justiça divina em nós. Outro dia eu assisti a um videozinho no Instagram, 2 cachorrinhos. Aí o dono do cachorro foi distribuir a comida. 2 cachorrinhos. Né? E aí ele coloca... Engraçado, porque era aqueles biscoitozinhos de cachorro. Aí tinha um de um lado, outro do outro. Aí ele colocava assim, 1, 2, 3, 4, 5 biscoitinhos para um para o outro. 1, 2, 3, 4, 5 biscoitinhos. E um para esse. Esse aqui ficou tão bravo, deu um tapa, derrubou os biscoitinhos. Eu falei,
Até os cachorrinhos têm a justiça imanente. Nós trazemos a justiça imanente. E quando alguém adentra nossa esfera de ação e nos causa um mal, ativa-se a justiça imanente. E agora surge o maior desafio da evolução espiritual. Quem vai julgar? Quem vai julgar? E veja, eu gostaria que todos nós aqui evitássemos a superficialidade do intelecto. Eu estou dizendo daqueles casos graves, em que alguém te fere para valer. Você sabe. Talvez a gente tenha dificuldade de acionar a justiça imanente quando nós somos aquele que pratica a injustiça. Mas nenhum de nós aqui tem dificuldade de acionar a justiça imanente quando é o injustiçado. Nessa hora, nós queremos a posição de juiz. Nós queremos julgar. Nós queremos conduzir a reparação. Nós queremos determinar a pena. Nós queremos conduzir o processo. E aqui se instaura um conflito. Deus irá conduzir ou nós iremos conduzir? Isso nos traz uma reflexão mais profunda sobre o perdão. Porque poeticamente isso é importante. Existe uma linguagem que é poética, existe uma linguagem que é literária. Então, poeticamente, literariamente, eu posso dizer o esquecimento de todo o mal. Que isso é uma metáfora. Você não pode levar isso ao pé da letra. Ao pé da letra, o esquecimento de todo o mal é Alzheimer. Eclipsou a sua memória. Você não lembra de mais nada. Então, saindo da linguagem poética e da linguagem literária, para fazer uma avaliação mais filosófica, filosofia espírita, perdoar não é esquecer o mal. Porque se o mal for uma pessoa que avançou o sinal porque estava bêbada, bateu no seu carro e você ficou paraplégico. E agora, desde os 20 anos de idade, você tem que andar de cadeira de roda. Como você vai esquecer o mal? A cadeira de roda vai te lembrar todo dia. Então veja, nós estamos aqui para fazer uma reflexão mais madura. Perdão nunca foi Alzheimer. Então nós encontramos, isso é fantástico, está no capítulo 2 do livro Os Mensageiros
E é do caldeirado, né? Deu um branco, Aniceto. E o Aniceto diz para André Luiz assim: Deus deu aos seus filhos a liberdade para serem como quiserem. Serem como quiserem. Escolherem o que quiserem. Viverem como quiserem. Com uma única condição: se causar o mal, o sofrimento e a dor ao outro, terá que reparar. Então, não é o seu perdão que vai conceder imunidade aos seres. Você não tem esse poder. Eu sei que você gostaria. Você gostaria, eu, Adão, Eva, Caim, todos gostaríamos de ser como Deus. Eu sei que você gostaria de, com seu perdão, isentar o outro de reparar o mal. Mas você não tem esse poder. Você não está nessa posição. Aqueles que praticam o mal vão repará-lo. E mais. No Código Penal da Vida Futura, no livro O Céu e o Inferno, Kardec estabelece o aspecto tríplice da justiça divina quando lida com o mal. O primeiro é um aspecto comportamental. Eu preciso me arrepender do que fiz, por uma razão muito simples: se não houver arrependimento, o comportamento se repete indefinidamente. Não é isso? Quem tem filho pequeno aqui de 5, 6 anos, que morde os coleguinhas? Ah, ninguém tá. Olha, achar todas as mãos. Ah, que engraçado. Ninguém tem filho aqui que morde. Isso, Aloysio, obrigado, querido. Já passou por isso? Na escola, falou assim: queria conversar com você. Pois não, seu menino está mordendo. Aí você pergunta assim: mas a senhora está achando que eu ensinei isso? Eu não ensinei, minha mulher me ensinou. Nós não temos lá um bonequinho para ele ficar mordendo. A gente não treina ele para fazer isso. Ele morde. Então, se não houver o arrependimento, não há mudança de comportamento. Esse é o primeiro elemento da justiça divina. A consciência precisa se arrepender para mudar de comportamento. Mas não se esgota, hein? A justiça divina não se faz apenas com arrependimento. Nem que seja na extrema unção. Não adianta. Ai, agora estou partindo, mas estou arrependido. Parabéns. Você andou 1/3 do caminho. A outra parte é a reparação do mal. E veja, Deus tem infinitos meios para que o mal seja reparado. Infinitos meios. E tão variados. Por exemplo, se você foi o homicida, você pode reparar o mal sendo assassinado. Pode. Mas você pode reparar o mal recebendo quem você assassinou como filho. Então, cuidado. Cuidado para não limitar Deus com as suas limitações cognitivas. Você não sabe como o mal vai ser reparado. Você não faz ideia. Deus tem infinitos caminhos para que o mal seja reparado. Mas ele será reparado.
na contabilidade divina, o mal sempre é zerado. E depois, tem algo que às vezes não é compreendido: a expiação. Mas veja, se eu já arrependi, se eu já reparei o mal, será que eu vou precisar expiar? Sim. Sim. Porque a expiação é o elemento pedagógico da justiça divina. Na expiação, você vai para o lugar da sua vítima. Por quê? Porque você tem que ter as experiências do outro lado, da outra margem do rio. Uma coisa está de um lado, outra coisa está do outro lado. Né? Tem uma cena incrível do gênio Ariano Suassuna, o Alto da Compadecida, que um dos colaboradores lá do Lampião, né, tá com a espingarda apontada para um padre e fala assim: nossa, matar padre dá um azar. E o padre fala: sobretudo para o padre. E é interessante, né? Porque a gente cria uns debates tão interessantes, né? Espingarda ou não espingarda? Ter ou não ter uma espingarda? Depende de que lado da espingarda você está. De que lado da espingarda? Do que recebe a bala ou do que puxa o gatilho? Mas não se preocupe, Deus vai te colocar dos dois lados. A expiação proporciona isso. Então, com a justiça divina não se brinca. Não se brinca com a justiça divina. Então, se nós estamos interpretando o perdão como alguma varinha mágica do Harry Potter que vai afastar a justiça divina, eu acho que você está iludido. Perdão é outra coisa. Perdão é algo mais difícil. O perdão é tão difícil porque ele significa não ser juiz na própria causa. Não ser juiz na própria causa. Essa é uma experiência desafiadora. Porque no fundo, essa é a experiência de restituir Deus ao lugar que lhe pertence. Restituir Deus ao lugar que lhe pertence. O autor da justiça divina é Deus. O juiz supremo é Deus. Ele vai julgar. Não tenha dúvida disso. Então há uma cena também no livro Os Mensageiros, que o André Luiz tem um colega, né? Chega lá no centro Os Mensageiros para fazer uma residência com o Aniceto e ele conta o colega lá, né? Colega médico também. E o André Luiz vem, porque, vocês já viram, a nossa história sempre é a mais dramática, né? Claro. Esse é um problema de perspectiva. Então o André Luiz está assim: nossa, eu vou contar minha história para ele. Ah, essa é uma história. Você acredita que eu desencarnei? E depois que eu desencarnei, minha mulher teve coragem de casar de novo.
E aí o colega dele fala, você é um abençoado, que ela esperou você desencarnar. E ele vai contar a história dele. Só a minha não esperou. Ele falou assim, nossa. E não é só isso. Ela começou a ter um caso com meu irmão de sangue e os dois me assassinaram. O André Luiz ficou sem graça. Porque ele achou que... Veja, todo o drama que ele conta, nosso lar, né? Ele chora com Clarence, faz aquele drama, né? Ali agora ele falou assim, eu não tive problema. Aí eu falei, como é que eles estão? Estão muito bem, super felizes no relacionamento deles, ficaram com bastante dinheiro, estão viajando, passeando. E aí o André Luiz faz a pergunta que nos interessa para o tema de hoje. O André Luiz pergunta assim, e a justiça divina? O seu irmão te traiu? Seu irmão ficou com a sua mulher. Em vez dela divorciar para ficar com ele, os dois te envenenaram. Já ficaram com seu dinheiro. E agora estão viajando e vivendo um romance hollywoodiano. E mais curioso que ele... Aí eu acho que já tenta dar umas pitadinhas de humor também, né? Nos mensageiros. Porque ele fala assim, não, inclusive eles gozam de um alto conceito social. Aí eu fiquei imaginando, né, o casal chegando e falando, nossa, que casal lindo que vocês fazem. Que coisa linda. Que amor bonito de vocês. Não é isso? Sai na coluna social, né? E a justiça divina? E aí ele responde assim, calma, André. Primeiro a sementeira, depois a colheita. Calma. Deixa eles plantarem. E aqui vem outro desafio. Então, recapitulando. O primeiro desafio, você não vai julgar. Sim, mas ele prejudicou a mim. Sim, mas você não é o juiz da causa. Eu falava isso numa palestra, uma pessoa, ela ficou tão incomodada que não estava na palestra, ele não estava com a pergunta. A pessoa levantou a mão e já saiu perguntando. E como é que você faz? Você é juiz? Você julga as pessoas? Eu falei, não julgo pessoas. Eu julgo processos. Eu nunca julguei pessoas. Eu só julgo o processo. O que está no processo é 1/100º do que aconteceu na vida real. E a minha sentença é 1/1000º do que é a justiça divina. Quem julga os seres é Deus. Mas aí, nesse momento, eu sinto uma certa empatia com relação a Deus. Eu nunca vi ninguém satisfeito com uma sentença. Nunca. Tem 30 anos. Nem quando a pessoa ganha. Porque ela fala, só isso? O sujeito roubou o celular, você fala, nossa, mas por que você não aplicou pena de morte? Não cabe. A pena está pequena. Ninguém fica satisfeito com a sentença. É diferente do médico, né? Na próxima encarnação, eu quero ser cirurgião plástico. Você faz um negócio e fala, e aí? A pessoa fala, nossa, doutor, que coisa linda! Nossa, você é um gênio, que bacana! Né? Porque no meu caso, está todo mundo sempre mal-humorado. Eu sabia isso, ganhei, mas não gostei. Estou sempre desagradando. Né? E Deus, na sua justiça divina, está sempre desagradando.
está sempre desagradando. Porque o nosso conceito de justiça é o conceito de vingança. A vingança. Tinha até tem uma piada. É uma charge espírita que diz assim: perdoar é divino, vingar é maravilhoso. A charge, não é? Que a gente gosta mesmo é de vingar. Tem um problema com a vingança. Na vingança, você ajuiza em causa própria. Você sempre se excede. Todo mundo fala, nossa, olho por olho, dente por dente. Eu nunca vi olho por olho, dente por dente. Eu nunca vi isso. Eu já vi um olho por 2 olhos. Um dente por 5 dentes. Porque quem vinga sempre se excede. E o problema, esse é um problema sério. Veja, eu estou trazendo reflexões aqui sobre o perdão. O problema é que o seu inimigo é imortal como você. E tem uma questão no universo, a pessoa fala, nossa, Belo Horizonte é pequeno, todo mundo encontra. Gente, não tem nada disso. O mundo é grande, ele só é mal distribuído. Então, as pessoas que você tem que encontrar estão sempre perto de você. Estão sempre perto de você. Sempre. Você fez uma viagem, foi para a praia, quem que você vai encontrar? Aquela pessoa que você brigou lá na 5ª série. Está lá no quarto do lado. E o pior, você vai encontrar com essa criatura o resto da eternidade. Então, o que costuma acontecer? Uma vingança leva a outra. Depois de 3 rodadas de vingança, já estou falando de evolução espiritual, não estou falando de casamento, não. Depois de 3 rodadas de vingança, você não sabe mais quem é algoz e quem é vítima. Porque eles passam a ser parceiros de infortúnio. Então você fala assim, você não viu o que ele fez? Um absurdo. Olha o que ele fez. Nossa, que absurdo. Aí abre a ficha. Você fala, nossa, meu Deus. Mas o outro fez igual. Como é que está o ranking aí? Esse aqui agrediu 98, o outro 97. Estão quase empatando. Parceiros de infortúnio. A vingança não tem fim. Ela não tem fim. Porque você quer aplicar uma lição de justiça divina no outro. E você vai se exceder. Pode escrever. Pode escrever. Pode escrever. Toda vez que você assumir o papel da justiça divina, você vai se exceder. A sua reação será sempre desproporcional. Vocês lembram? Cipriana? Cipriana foi atender, está lá no mundo maior. No mundo maior. Filho adotivo e pai. O filho adotivo quase desencarnando. Quem que era o obsessor? O pai adotivo. O pai. Por quê? Ele assassinou o pai para ficar com os bens. E o que a Cipriana diz para ele? O que ela diz para ele? Ela diz assim, direto. Você se esconde atrás do papel de vítima. É mais fácil para você.
Mas agora você se tornou uma grande serpente. Você se tornou uma besta furiosa. Você é uma fera irreconhecível. Você já passou da conta. Esse é o problema. Quando a criatura resolve fazer justiça, ela se torna vingador. Por isso que eu gosto da Marvel. Porque não está lá Liga da Justiça, está Os Vingadores. Aí está certo. Porque você imaginar que o Batman faz justiça? Qual que é a diferença do Batman pro Coringa? Nós temos um psiquiatra aqui. Não tem diferença. Não tem. Se levar lá para o Robson, fazer o diagnóstico, os dois, transtorno. Os dois. Então, veja, toda vez que nós assumimos o papel que é de Deus, nós nos tornamos vingadores. Vingadores. É por isso que nossos avós diziam: a vingança é um prato que se come frio. Por quê? Porque você vai comer em excesso. Você vai se exceder. O difícil do perdão é que no perdão eu entrego para Deus. Eu reconheço o tamanho do estrago feito. Eu reconheço o tamanho da crueldade. Eu reconheço o tamanho da maldade. E exatamente por reconhecer isso, eu entrego o caso para o juiz supremo. Isso é difícil. Isso é difícil por quê? Porque aqui vem a fonte do nosso conflito com Deus. 3 coisas. E é por isso que nós vamos ter que perdoar a Deus. Primeiro, Deus deu o livre-arbítrio. Que lindo! Ai, que coisa linda! Deus deu o livre-arbítrio para Luiz e ele fez Morro Alto, junto com Luiz Barcelos. Morro Alto 1 e 2, que lindo! Mas ele deu o livre-arbítrio para o Putin. E a foto que ganhou agora o prêmio é a foto de uma mulher ucraniana, grávida, assassinada. Deus deu o livre-arbítrio para o Hitler. Deus deu o livre-arbítrio para o pedófilo, para o estuprador, para o assassino. Que lindo! Então, a nossa primeira fonte de conflito com Deus é que, quando nos afeta, a gente quer que Deus vede o livre-arbítrio do outro. Não pode, ele não pode ter livre-arbítrio. Para me prejudicar? Ele pode ter livre-arbítrio para me prejudicar? Pode. Não pode. Pode. A sementeira é livre. Não, você não está entendendo, Haroldo.
Vamos pensar no caso aqui do mensageiro. O indivíduo é médico, pesquisador, ficava dentro do laboratório, a esposa ajudava ele. Chegou o irmão dele, irmão de sangue, irmão de sangue. Juntou com a esposa, envenenaram ele, mataram. Não pode. Não pode, que Deus é esse que dá livre-arbítrio para as pessoas fazerem o mal? Vamos ter que resolver isso. Segundo, só aí já deu um mal-estar, né? Eu lembro que a gente tinha participado de um evento, e a pessoa estava com o Raul Teixeira, depois que ele sofreu, né, o AVC e tal. E tinha uma pessoa conversando e falou: Raul, mas a pessoa fez isso. Como que pode? Aí o Raul respondeu para ela assim: minha filha, se Deus permitiu, quem sou eu para proibir? E ela ficou transtornada. Não pode. Não, você tem que conversar com Deus. Você não é palestrante? Não pode? Pode. Pode sim. Segundo, quando lhe fazem mal, se você não aceitar a condução de Deus, Ele permite que você seja o vingador. Ah, não, Haroldo, aí não. Então por que você acha que existe obsessor? Por que você acha que existe obsessor? Se você quiser, você pode conduzir o processo de vingança. Mas não é possível, Haroldo? É possível. É possível. E aí é o seguinte: o ódio junta mais do que o amor. Porque quanto mais amor, mais liberdade. Quanto mais ódio, mais proximidade. Mais proximidade. O ódio é mais poderoso do que superbonde. Às vezes as criaturas reencarnam no mesmo útero. Mesmo útero. Então, se você quiser tomar o lugar de Deus, isso é. Porque, Humberto de Campos, Deus não concorre com a vaidade das criaturas. Deus não concorre com você, Ele não compete, Ele não disputa. E aí nós assistimos os dramas da obsessão. Os dramas do ódio. Os dramas do ódio são os indivíduos que resolveram afastar a justiça divina e conduzir o processo de vingança em causa própria. Esses são dramas obscuros que duram 1000, 1500, 2000 anos de muito ódio, de muito sofrimento, de agressões recíprocas. Um fez o mal, o outro vingou, excedeu, aí o outro fez o mal, excedeu, aí o outro fez... Não fecha. A conta não fecha. A cada golpe desferido, mais prejuízo, mais dor. É uma opção. É uma opção, gente. É uma opção e existe.
E existe. Por exemplo, tem obsessor seu que detesta essa palestra, detesta as minhas palestras e está aqui ouvindo. E vai ficar o evento inteiro te acompanhando. Ele não gosta das músicas, ele não gosta dos palestrantes, não gosta da literatura, não gosta dos temas, mas vai ficar aqui por você. Por ódio. Vai te acompanhar. E aqui não tem que a morte o separe. Não tem mesmo. Aqui nem a morte separa. Existe isso. E é uma fonte de conflito, porque a gente fala, por que Deus permitiu? Permitiu. Agora, tem um aspecto ainda, e esse é complicado. Esse, às vezes, faz com que você fique de mal de Deus por 5.000, 10.000, 50.000 anos. Deus dirige a sua evolução. Deus dirige a sua evolução. Bom, isso significa que Ele intervém. Ele age. Nossa, que lindo, né? Ai, que lindo Deus agindo em mim. Melhor você esperar. Melhor você esperar a ação dele antes de você comemorar. É melhor você esperar. Porque você vai ouvir o que Pedro ouviu. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Aí você vai aprender a dizer com Paulo: cansado, mas não desanimado. Perplexo, mas não desamparado. Acontece. Não faz muito tempo. Com um episódio, eu fiquei perplexo. Eu falei, não é possível. Não é possível que Deus está fazendo isso comigo. Eu entrei no quarto e falei, agora nós vamos conversar. E ele falou, você vem como homem e eu vou como Deus. E eu fechei o olho, peguei um livro assim. Casimiro Cunha. Abri. E era um poema do Casimiro falando do mármore sendo esculpido. Que o mármore lamenta, que o mármore reclama, que ele briga. Caramba, que pedação que você tirou de mim? Que é isso que você está fazendo? Né? E aí a escultura assim, é maravilhoso. Aquele da natureza, cartilha da natureza, está sobre o mármore. Isso aqui é do mármore, depois olha lá. Achei maravilhoso. Fiquei com raiva, até hoje. Mas é maravilhoso. E essa é uma fonte de muito conflito com Deus. Porque os planos educativos que Deus tem para você, você não vai gostar, eu te prometo. Você vai detestar. Porque se você estiver gostando, não são os planos educativos de Deus, são os seus planos educativos para você. Nos seus planos educativos que você faz para si próprio, só tem prazer. Só tem coisa leve.
Você só vai para onde você quer. No projeto educativo de Deus, você surta. Você fala, não estou acreditando. Não. Ah, não, Haroldo, não tem isso não. Não, então abre o Paulo Estevam. Abre o Paulo Estevam. Paulo, já quase no final da vida, programando, agora eu vou conhecer Roma, agora eu vou conhecer. Já tenho dinheirinho, já tenho barco. Tinha a FEB, não é a federação não, é a companheira lá, FEB que ela chamava. Ajudou, programou tudo certo, viagem marcada, pronto. Chega uma carta. De quem? Tiago Menor. Não sei se você sabe, Paulo era apóstolo. Apóstolo dos gentios. Tiago era apóstolo. Os dois eram inimigos. E as pessoas ficam impressionadas porque que médium briga. Por que expositor briga? Os apóstolos eram inimigos. Você quer o quê? O Tiago Menor não suportava Paulo por uma razão muito simples. Para o Tiago Menor, tudo que o Paulo fazia era equívoco. Quem estava certo era ele. E para o Paulo, Tiago Menor era um inútil. Sei nem porque ele era apóstolo. Não conversavam. E aí a viagem dos sonhos de Paulo está toda pronta para Roma. Ele recebe uma carta de quem? Tiago Menor. Preciso da sua ajuda, vem para cá. Ele fala, preciso da minha ajuda. Sem noção. O que esse sujeito está querendo comigo? Audácia. Audácia. Deixa eu consultar aqui o Evangelho, porque o Evangelho não falha. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Tem coisa mais insuportável do que o Evangelho? Abriu mão da viagem. Você está achando que é pouco? Se fosse só encontrar com o Tiago, estava bom. Foi lá encontrar com o Tiago. Aí tinha que pagar uma prenda. Foi preso! Foi preso! Ficou 2 anos preso! Em Cesareia de Filipe. Ficou preso. Aí apelou para César, todos os cristãos foram contrários. Veja isso. Não, Paulo, você tem que morrer, ué. Que negócio é esse? Você está querendo apelar para César? Cristão que é cristão tem que morrer. E aí ele foi para... E aí ele foi para Roma. Enfim, foi para Roma. Só não sabia que era assim, né? Preso. Quase com a sentença de morte. Não era assim que ele queria ir para Roma, né? Então, isso costuma ser fonte de inúmeros conflitos que nós temos com Deus. Eu não quero crer que ele faça isso para te desagradar, mas eu não tenho certeza. Como ele é soberanamente justo e bom, como ele é um infinito amor, eu estou querendo crer, no caso dos outros, não do meu, que ele faça isso, porque ele tenha planos melhores para você do que você mesmo. Então vamos lá. Se você está encarnado, é possível que alguém te fira muito, mais do que você está suposto a imaginar, mais do que você está preparado para imaginar.
É possível que Deus conduza a sua vida de um jeito que te deixe perplexo, em alguns casos, revoltado. Muito revoltado. Então, eu termino com a seguinte reflexão. Perdão, na minha compreensão, não é esquecer, que isso é Alzheimer. Perdão não é isentar o outro da justiça divina, porque você não está com essa bola toda. Perdão é colocar o Supremo Juiz no lugar dele e acatar o processo. Se você acha que os processos da justiça humana são lentos, você não viu os da justiça divina. Porque Deus usa o tempo, não a violência. Humberto de Campos. Então Deus dilui o mal que te foi feito hoje, daqui 300 anos. Isso é desafiador para a gente, porque nós temos uma noção muito limitada de tempo. Nós ainda não pensamos como imortais. Os processos de Deus duram, são lentos, são demorados, porque a justiça divina não tem nada a ver com vingança. Nada a ver. A justiça divina tem a ver com reparação integral do mal e regeneração completa do ofensor. E, além disso, impulsionamento evolutivo do ofendido. Eu termino então com uma história. A mãe de uma vítima, quando era juiz criminal, que me procurou e me perguntou: por que não foi dada a pena de 100 anos para o assassino do meu filho? Eu fiquei tão comovido com a dor dela, que ainda bem que eu não respondi da forma mais estúpida que eu poderia responder. Eu poderia ter dado a resposta mais estúpida da minha vida. Porque o ordenamento jurídico brasileiro não permite penas acima de 30 anos. Essa é a mais estúpida das respostas. Naquele momento, eu sinto que estava envolvido. Então eu disse para ela assim: porque essa pena não vai devolver seu filho. Você pede de mim o que só a justiça divina pode dar. Reparação integral do mal. Regeneração total do ofensor. Impulsionamento evolutivo do ofendido. A justiça humana não pode te oferecer isso. A justiça humana só tem grades e paredes.
grades e paredes. Então, que a gente comece esse encontro pensando nisso. Eu, que falo agora com vocês, hoje, exatamente hoje, nesse momento da minha vida, eu tenho no mínimo 20 motivos para parar de conversar com Deus. Em pelo menos 20 pontos eu discordo totalmente da condução que Ele está dando na minha vida. E aí? Discordo. Gostaria que fosse na outra direção. Mas tem uma voz suave e irritante. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Se você não acha o evangelho irritante, você não entendeu o evangelho ainda. Teresa de Ávila, quando ela acontece aquele problema que ela cai no rio, né? E aí Jesus ajuda, Jesus fala para ela, tá vendo, Teresa, como eu trato os meus amigos? Ela fala, por isso você tem tão poucos. Estava brava. Por isso você tem tão poucos amigos. Porque é um impulsionamento na direção do infinito, da perfeição, em que você insistentemente é retirado da sua zona de acomodação. Você está sempre sendo colocado em situações desconfortáveis. Permanentemente. A justiça não é feita por você. E o processo da sementeira pode durar muito mais tempo do que você está disposto a suportar. E a colheita se fará de uma forma que você não imaginou. Por quê? Sentado no trono da justiça, não existe nenhum vingador. No trono da justiça, tem alguém soberanamente justo e bom. E você não faz ideia dos caminhos que Deus cria para regenerar os criminosos e para reparar o mal. Esse é o desafio. Voltando à história dos irmãos mais velhos, Jesus, o mais velho de todos, para redimir Caim, o filho mais velho e primeiro homicida, se transformou no filho mais velho, a ser o primeiro inocente a ser assassinado na terra. O primeiro. E para nos ensinar que só pratica o mal quem é inexperiente, para nos ensinar que quanto mais velho você fica, mais desanimado de praticar o mal, você viu que prodigalidade é coisa de filho mais novo. O filho mais moço é que é o filho pródigo. Sai, faz um tanto de bobagem.
O filho mais velho vai ficando mais calejado. Vamos ali praticar um mal? Vou não. Cansado. Vamos ali só caluniar alguém? Vou não. É ruim. Tem volta para a gente. Para nos ensinar isso, Jesus diz: Pai, perdoe. Eles não sabem o que fazem. Se fossem mais velhos como eu, não estariam fazendo essa loucura. Não estariam fazendo essa loucura. Esse é o perdão. Esse é o perdão. Se a gente não restituir Deus ao lugar dele, a gente vai sofrer muito. Sofrer muito com a condução que ele dá com a nossa vida e sofrer muito pela forma como ele trata o mal. Muito. Muito. Obrigado pela atenção de todos. Espero que essa parábola possa nos inspirar muito, e muito, e muito, e muito, e muito. E para quem ficou incomodado por eu ter falado que o Evangelho é insuportável, abra o Apocalipse e leia João comendo o livrinho que tem gosto amargo.